Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Gleitão Ribeiro. Nesta oportunidade, nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor. E esta verdade bíblica se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículos de número 33, que diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou digo também agora. No capítulo de número 13, versículo de número 33, vai estar relacionado o contexto do texto sobre as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E nessas últimas instruções de Jesus aos discípulos, ele fala que a sua presença seria retirada daqueles discípulos. E este comentário ou esta afirmação de Jesus, que iria passar só mais um pouquinho de tempo com os discípulos, mas depois ele ia ter que sair, ia ter que se ausentar, e para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir acompanhá-lo, ou não poderiam ir para onde ele iria. E quando Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E essa palavra podeis, no original, significa dunamis e dunamis, que quer dizer, para onde eu vou, vós não tem poder e nem força para onde eu vou. Jesus estava se referindo à cruz. Jesus estava se referindo ao sacrifício vicário da cruz. E também Jesus estava se referindo ao céu. Ou seja, ele diz: para onde eu vou, vós não tem poder e nem força. Vocês não têm força para suportar aquilo que eu vou suportar, e vocês não têm poder para ir para onde eu vou agora. Neste contexto do texto, Jesus dizendo isso para os discípulos, Pedro, ele interroga o mestre, porque Jesus, ele disse que vai embora, mas depois ele começa a dar um outro tipo de instrução. Só que Pedro, ele corta aquela instrução, aquilo que Jesus estava dizendo, e diz: mestre, calma aí, o Senhor disse que ia para um lugar onde a gente não tem nem poder e nem força para ir. E isso deixou os corações dos discípulos preocupados, turbados. Isso deixou o coração dos discípulos inquieto, enternecido, angustiado. E é quando Jesus entra no capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu João, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja que Jesus percebeu que o coração dos discípulos estavam turbados. Por quê? Porque ele disse que a presença dele ia ser retirada dos discípulos. Então observe isso. Veja que os discípulos, eles se inquietaram acerca da presença que ia ser retirada deles. Mas não somente os discípulos ficaram preocupados com que a presença do mestre poderia se ausentar dele. Nós podemos perceber que no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, personagens bíblicos se preocuparam com a ausência da presença do Senhor. Por exemplo, Moisés, no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33, versículos de 13 a 15. Êxodo 33, versículos 13 a 15. Esta verdade bíblica é muito impressionante acerca daquilo que Deus quer falar contigo. Versículos 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo,
para fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja que Moisés não estava descansado, e Deus percebe isso, porque o povo outrora tinha pecado no deserto. O povo outrora tinha feito algo que tinha deixado o Todo-Poderoso de uma forma a qual ele disse: eu não vou no meio deste povo, Moisés. Não vai dar certo eu e este povo no deserto. Porque se o povo fizer o que ele está fazendo diante da minha presença, eu vou acabar destruindo este povo, Moisés. Só que Moisés diz: Senhor, deserto sem a tua presença não é deserto. Caminhar sem a tua presença não é caminho. E chegar no lugar da promessa sem a tua presença não vai valer a pena, Senhor. E Deus diz: Moisés, descansa a tua alma, porque a minha presença vai contigo. Moisés ficou preocupado se a presença do mestre ia com ele ou não. Não somente Moisés, mas Davi, logo depois de ter cometido um adultério e um homicídio, e ele encobre este adultério, este homicídio. Isto está em 2 Samuel, capítulo de número 11. E logo após ele ter cometido este adultério, este homicídio, ele encobre. E Deus usa o profeta Natã para repreender e para trazer uma sentença a Moisés. Isso está em 2 Samuel, capítulo de número 11, do 1 ao 15. E depois que Davi ele peca, depois que Davi adultera e mata Urias, coloca Urias diante de frente da batalha, já querendo que Urias fosse morto. Davi, logo depois de pecar, ele no Salmo de número 51, veja o que o salmista Davi no Salmo de número 51, referente a este pecado que ele cometeu em 2 Samuel. Veja Davi se expressando, preocupado. Por quê? Porque ele sabia que tinha falhado. Ele sabia que tinha errado diante da face do Todo-Poderoso. Mas quando chega no versículo de número 10 e o versículo de número 11 do Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Veja que Davi ele se preocupou que a presença do mestre poderia ser retirada dele. E ele diz: não tira, não me lança da tua presença. Não me lança da tua presença, Senhor. Me deixa permanecer na tua presença. E com esta pequena reflexão bíblica eu quero te dizer: te preocupa com a presença do Mestre. Te preocupa em que você possa, por um momento, se ausentar da presença do Mestre. Quem sabe você estar aí e nunca mais sentiu a presença do Mestre, nunca mais sentiu o Mestre querendo falar contigo ou falando contigo. Quem sabe os teus ouvidos não estão mais sensíveis para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Mas escute, Deus ele está dizendo: você se preocupa com tantas coisas, você se inquieta com tantas coisas, e você pede a mim tantas coisas, e deixou de esquecer
que a minha presença é mais importante. Ah, como a presença do Mestre ela é importante. Ah, como a presença do Mestre ela é importante nas nossas vidas. Davi, quando assumiu o trono, depois de Saul ter reinado 40 anos sem a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Quando Davi assume o reino, ele diz: reinar sem a presença, sem a arca, não é reinado. Lutar, ir à peleja sem a presença de Deus não é peleja, não é batalha. Ele diz: eu assumirei o trono, mas também buscarei a presença de Deus de volta para este povo. E Davi foi em busca, ele foi à procura de saber aonde que a arca do Senhor estava para trazê-la de volta. Davi entendia que para reinar ele precisava da presença de Deus, que para administrar ele precisava da presença de Deus. Te preocupas com a presença dele e que Deus vos abençoe.